Oi, meu nome é Eduarda Martinelli Peçanha Costa, bolsista do PIBIC da UFOB. A orientadora desse projeto foi a professora doutora Maria Carolina Martins Mussi, e a equipe foi composta por mim e pela aluna voluntária Alana de Oliveira Barreto. O título do projeto, assim como o título do plano de trabalho, é Violência Obstétrica sob uma perspectiva decolonial, e se encaixa na área de conhecimento da medicina. A violência na assistência ao parto atinge muitas mulheres no Brasil. Maus tratos físicos, psicológicos e verbais, negligências institucionais e procedimentos sem indicação são realizados de maneira indiscriminada e rotineira, sendo muitas vezes desnecessárias e danosas para as mulheres e também para os bebês. Porém, a violência obstétrica não atinge todas as mulheres igualmente. As mulheres negras encontram-se em uma maior situação de vulnerabilidade, pois vivenciam os efeitos de uma sociedade pautada no racismo e no sexismo. Dessa forma, estão mais sujeitas a sofrerem algum tipo de violência nos momentos relacionados ao parto. O racismo é um dos principais fatores que interferem no acesso ao cuidado em saúde e, consequentemente, nos processos de adoecimento e de morte da população. As questões de raça influenciam diretamente no acesso e na qualidade do planejamento reprodutivo, na atenção das consultas de pré-natal e também no momento do parto. Por conseguinte, a discriminação e a violência estão presentes no cotidiano das mulheres negras. A porcentagem de mulheres que relatam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica é maior para as mulheres negras, assim como o número de mulheres que não tiveram direito à presença do acompanhante durante o parto. Visto o contexto sociocultural brasileiro, as mulheres negras encontram-se em uma maior situação de vulnerabilidade, pois vivenciam os efeitos de uma exclusão histórica manifestada pela produção dos preconceitos na sociedade e são marcadas pela ausência de ações específicas para a superação dessa desigualdade. Este estudo teve como objetivo geral analisar a prática da assistência ao parto e identificar a prevalência da violência obstétrica no Brasil a partir de uma perspectiva racial, e como objetivos específicos, realizar com base em uma perspectiva centrada em raça uma análise descritiva dos fatores socioeconômicos, tipo de parto, financiamento do parto, verificar e analisar os tipos de violência obstétrica, física, psicológica ou institucional sob a perspectiva de raça e identificar a prevalência da violência obstétrica entre as mulheres negras comparadas às outras raças. Trata-se de uma revisão da literatura do tipo sistemática e o protocolo inicial dessa revisão se encontra cadastrado na plataforma Próspero. Para a escrita dessa revisão sistemática foram utilizadas as diretrizes do checklist Prisma, principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises. A definição da questão da pesquisa foi estruturada no formato do acrônimo PICO. Assim, essa revisão tem como pergunta de partida como a violência obstétrica se manifesta em mulheres negras no Brasil nos últimos 20 anos. Foram realizadas buscas em 7 bancos de dados: PubMed, Cielo, Lilacs, Scopus, Web of Science, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e Catálogo de Teses e Dissertações. Para a seleção dos artigos foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos que analisam a assistência ao parto no Brasil, estudos que analisam a prevalência de violência obstétrica no Brasil, estudos publicados entre os anos 2000 e 2020, artigos publicados em português, inglês e espanhol e estudos transversais. Os critérios de exclusão foram estudos duplicados, estudos que não fizeram recorte de raça, estudos de caso controle e coortes, revisões bibliográficas e estudos qualitativos. 41.822 estudos publicados foram identificados, 22 estudos foram elegíveis para a presente revisão. Os dados extraídos foram tabulados e analisados de forma qualitativa. Em todas as etapas de seleção dos estudos, 2 revisores trabalharam independentemente. Com o intuito de garantir a qualidade do processo, as divergências foram resolvidas por consenso. Nos casos em que persistiram as divergências, um terceiro revisor foi solicitado para extinguir o impasse. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada com auxílio da ferramenta de avaliação crítica de estudos transversais para o uso em revisão sistemática do Instituto Joana Briggs. As etapas de busca e seleção dos estudos elegíveis nas bases de dados foram realizadas até a data de 6 de junho de 2021. Entre os estudos que avaliaram a violência física, houve uma predominância de trabalhos que avaliaram apenas a via de parto. Dos 22 trabalhos incluídos, 10 avaliaram exclusivamente as taxas de cesárea. A prevalência de cesárea, em geral, foi maior para as mulheres brancas. Ao se avaliar a realização do parto com financiamento exclusivamente público, privado ou misto, foi possível observar que a prevalência de parto cesáreo foi maior no setor privado, em todas as raças.
Em relação ao período, apenas 2 trabalhos avaliaram a via de parto recentemente, no período de 2015 a 2020, levando em consideração o recorte de raça e obtiveram resultados bastante discrepantes. Giordano e Surita, 2019, analisaram a prevalência da cesariana em mulheres que participam do grupo de maternidade respeitosa e observaram a menor prevalência de cesárea, quando comparado com todos os outros grupos. Já Vaz constatou em seu trabalho índice de cesárea de 72,7% em mulheres brancas e 64,2% em mulheres não brancas. Tirando a episiotomia, no geral, a violência física foi mais prevalente em mulheres pretas e pardas. Com relação à violência institucional, foram incluídos 7 estudos. Especificamente, em relação à presença de acompanhante, 5 estudos abordaram a ausência do mesmo. Desses, um foi maior em pretas e pardas, um maior em indígenas, seguido de pretas e pardas, um maior entre as mulheres não brancas, um maior em mulheres negras e houve uma ligeira diferença entre pardas e o grupo composto por todas as outras raças. Apenas 3 estudos avaliaram a peregrinação, sendo que um foi maior em pardas, seguido de pretas, e os outros 2 tiveram taxas semelhantes entre as raças analisadas. A partir desta revisão, foi possível concluir que a violência na assistência obstétrica se encontra presente e que é possível notar uma relação entre as diferentes formas de violência obstétrica e raça. Especificamente, as mulheres brancas tiveram mais acesso ao parto no sistema privado e notou-se uma tendência maior à exposição à episiotomia e à cesárea, enquanto as mulheres negras foram mais expostas a todas as outras formas de violência física. As mulheres negras e indígenas apresentam índices maiores de ausência de acompanhante ao se analisar a violência institucional, enquanto não houve uma tendência relacionada à raça para a peregrinação para o parto. Embora não tenha sido objetivo deste trabalho, ficou pungente a necessidade de se discutir, dentro da academia, questões relacionadas à branquitude, uma vez que este fator interferiu diretamente nos resultados deste projeto, devido ao agrupamento de mulheres como brancas e não brancas. A compreensão do impacto do racismo na saúde sexual e reprodutiva das mulheres negras é imprescindível. Deste modo, a principal contribuição deste trabalho é motivar a discussão sobre as implicações das inequidades raciais na vida e na saúde da mulher e, a partir disso, incentivar a realização de mais estudos sobre o tema e, assim, abrir caminhos para a criação de políticas públicas que visem uma assistência qualificada para essas mulheres, pautada na igualdade e na humanização do parto. Por fim, agradeço a minha orientadora, professora Maria Carolina Martins Mussi, a minha colega de pesquisa Alana de Oliveira Barreto, à Universidade Federal do Oeste da Bahia, ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e ao CNPq.